tanto que vocês pediram, que eu decidi gravar para vocês contando um pouco mais a minha história. Vou mais além, mais a fundo. Olha, se prepare porque você vai se emocionar. Eu confesso que todas as vezes que eu vou contar minha história, eu me emociono e eu tenho certeza que você também vai se emocionar. Eu quero contar da minha infância, vou contar do Nordeste, das minhas raízes, das minhas origens, para você entender a história da Verônica. Como que a Verônica chegou até aqui. Não foi da noite pro dia, não foi num piscar de olhos. Então eu nasci no interior da Bahia, numa cidade bem simples, na verdade nem cidade era ainda, quando eu nasci era roça. Fui criada pelos meus pais, sou a filha mais nova de 9 irmãos. E ali nós vivemos muitas experiências difíceis, desafiadoras, mas que me trouxe até aqui. Hoje eu tenho convicção que a Verônica é aquilo que ela viveu desde a infância. As marcas, as dificuldades me fez ser resiliente naquilo que eu projetei, naquilo que eu sonhei, naquilo que eu ainda sonhava quando eu era criança. Porque uma coisa eu posso te garantir, mesmo não tendo nada para comer, eu nunca me vi pobre, sem nada. Eu nunca fui infeliz, eu nunca fui triste naquela situação, porque eu tinha o melhor. Eu tinha o amor dos meus pais, o cuidado dos meus pais. A infância simples me fez ser uma mulher muito forte. Hoje eu me vejo uma mulher muito forte, com muitas forças, mas essas forças elas foram desenhadas na minha infância, né? Então ali os meus pais trabalhavam na roça para dar o sustento, para nos sustentar. Eu lembro de ir levar comida para os meus pais, água para os meus pais na roça, no sol muito quente, e eles me receberam ali com tanto carinho, naquela simplicidade. Depois chegar em casa exaustos e ainda buscar água na cabeça para dar banho nos filhos, lavar roupa, cozinhar. Tanto que hoje, quando eu começo a reclamar ou quando eu falo que estou cansada, eu volto para aquele lugar, porque nada se compara àquela exaustão. E hoje eu posso olhar para minha mãe e ver que muitas coisas ela deixou de fazer com os filhos, não porque ela queria, mas porque ela trabalhava muito. Era um dia cansativo, árduo, trabalhando naquele sol, todas as dificuldades que nós tínhamos, escassez, falta de comida, falta de roupa, falta de tudo. Mas mesmo assim, os meus pais me ensinaram algo de muito precioso. Eles me ensinaram a ter caráter, a ser verdadeira, a ajudar. Eu lembro dos meus pais, mesmo faltando tudo, se chegasse alguém na nossa casa, nós oferecíamos o que tinha de melhor. Nós servíamos o que tinha de melhor. Minha mãe pegava a melhor galinha, meu pai pegava o melhor porco, matava para servir as visitas ou as pessoas que passavam na nossa casa. Isso faz diferença na nossa vida até hoje, porque nós fomos marcados. Eu e os meus irmãos fomos marcados por pais que serviam a todos que por ali passavam. E aí depois eu fui crescendo, saí da roça, né, fui para uma cidade chamada Belo Campo, fiquei lá. Minha mãe foi para São Paulo trabalhar de faxineira para conseguir comprar uma casa pra gente. Meus pais se separaram depois, quando eu tinha 9 anos, e eu fiquei 1 ano e meio sem a minha mãe. E foi assim, a maior dificuldade que eu vivi foi esse período, sem a minha mãe, sem a presença da minha mãe. Naquela época não tinha a internet, não tinha WhatsApp, não tinha videochamada, então era carta. Então eu recebia as cartas da minha mãe, ou às vezes a gente ia para um orelhão para ligar para minha mãe. E esse foi um período muito desafiador e muito difícil para nós, né? Para mim, porque os meus irmãos já eram casados, já eram crescidos. Depois a minha mãe voltou, eu fiquei ali com a minha mãe, né, estudando naquela cidade. Fiquei ainda algum tempo com a minha mãe. Eu fui mãe muito jovem, engravidei muito cedo, e foi uma outra coisa que me fez crescer muito e me fez ser tão forte, porque foi algo muito desafiador na minha vida. E a maternidade me fez, a partir daquele momento, a enxergar a vida de uma forma diferente, porque ali era eu cuidando de uma criança e eu não tinha mais a opção de não trabalhar, eu não tinha mais a opção de não fazer nada, eu não tinha a opção de não mudar de vida, porque era eu e mais alguém para cuidar. Depois eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo um período, fiz técnico de enfermagem, e aí eu já estava me sentindo maravilhosa quando eu fiz técnico de enfermagem, porque o meu sonho era fazer curso técnico e voltar para trabalhar na minha cidade. Então eu trabalhei, né, estudei em São Paulo, consegui concluir meu técnico de enfermagem, meu curso, e voltei para a Bahia
E aí eu tinha certeza que ali eu iria ficar pro resto da vida. Eu iria me aposentar ali. Mas não era isso que Deus tinha, né? Então eu voltei, comecei a trabalhar, trabalhei no hospital, mas fui mandada embora depois de 2 anos trabalhando no hospital. E aqui foi uma frustração que vocês não têm ideia. E aqui nesse ponto eu quero falar algo para vocês. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa o tamanho da sua frustração hoje, porque a sua frustração hoje pode ser a ponte para te levar para onde você deseja e para onde Deus tem para você. Mas naquele momento foi algo que eu perdi o chão. Eu lembro de sentar no banquinho e chorar, porque era minha única fonte de renda. Era o único dinheiro que eu tinha, era o único salário que eu tinha. Para me sustentar era aquele. Então quando eu perdi, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu já tinha vindo de São Paulo, eu já não queria ficar em São Paulo mais, eu tinha o sonho de trabalhar na minha cidade. E aí eu disse, Deus, me leva para um lugar onde eu possa ser reconhecida pelo meu trabalho. Para um lugar que as pessoas possam olhar para mim e ver que não é em quem a Verônica votou para prefeito, para presidente, enfim. Não, mas quem é a Verônica? Ela é reconhecida pelo trabalho, por aquilo que ela desempenha na vida dela. E Deus ouviu minha oração. Eu tenho convicção que o Senhor, Ele ouviu a minha oração naquele dia. E depois de 4 meses e meio, eu já estava nos Estados Unidos. Detalhe, eu não tinha dinheiro, eu não falava inglês, eu não conhecia ninguém aqui, eu não tinha suporte aqui. Mas mesmo assim eu decidi mudar a história da minha vida. E não só, naquele momento eu não sabia que era a história de uma geração, mas hoje eu sei que a minha decisão mudou a história de uma geração, mudou a história dos meus filhos, mudou a história da minha mãe, mudou a história da minha família, mudou a história de muitas pessoas que me acompanham, porque muitas pessoas se inspiraram, muitas pessoas decidiram também mudar suas vidas a partir da minha. Então eu vim pra cá, cheguei aqui, eu me despi, se assim eu pudesse resumir pra vocês, eu tirei tudo que eu sabia, eu desconstruí tudo que eu tinha aprendido para começar do zero. Porque quando eu cheguei aqui, eu não cheguei, a Verônica sabe isso, a Verônica tem isso. Não, eu cheguei aqui eu vou fazer a diferença. Eu vim para cá para fazer a diferença na minha vida, na vida da minha família e nessa nação. Quando eu cheguei, nas primeiras semanas, eu já tinha essa convicção. E eu me apaixonei pelos Estados Unidos de cara. Eu lembro eu cheguei em Miami, cheguei na Flórida, e eu olhava para as ruas, era algo assim que eu nunca tinha visto, era algo que eu nunca tinha visualizado, era algo que eu nunca tinha experimentado. Isso trouxe gratidão, mesmo naquele momento tão difícil, porque naquele momento foi muito difícil. Quando você chega, o primeiro impacto, o idioma, você não sabe o que as pessoas estão falando. Eu me lembro de comprar creme de corpo e passar no cabelo achando que era shampoo. É, isso mesmo. E aí você chegar no mercado e não saber o que pedir. Entrar em um restaurante e não saber o que comprar. Não ter ninguém para conversar. Esse primeiro impacto é muito desafiador. E você fica triste às vezes. Às vezes você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Que loucura foi essa? Como que eu vim parar aqui? Nem você mesmo consegue entender. Mas eu nunca desanimei. E eu fui em busca de trabalho, eu fui em busca de suporte, porque quando você chega e você tem um trabalho, você tem suporte, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você tiver coragem para trabalhar, se você tiver coragem de encarar os desafios, você vai dar certo. Vai funcionar. Pode demorar um pouco, mas vai funcionar. Eu lembro que um dia eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero voltar. Eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo ouvir as músicas, eu não tô conseguindo entender o que as pessoas estão falando. E eu sempre fui uma pessoa muito descolada, muito resolvedora, sabe, de execução, aquela pessoa que pega e faz. Então eu me sentia presa, uma analfabeta, uma pessoa limitada naquele momento, e aquilo me trouxe frustração. E a minha mãe falou, você quis ir, você decidiu ir, você lutou por isso, você foi contra tudo e contra todos, porque a minha família não queria que eu viesse. Não porque eles estavam desejando algo ruim para mim, mas claro, pela preocupação. Uma jovem, eu tinha 26 anos, vim para uma outra nação onde não conhecia ninguém, era uma loucura. E aí a minha mãe disse, você quis, você decidiu, então você agora fica aí. E olha, aquela palavra mudou a minha história nessa nação, porque se a minha mãe tivesse dito, ela fala que ela não lembra dessa palavra, mas se ela tivesse dado volta, eu tinha jogado tudo por água abaixo. Mas quando ela disse, você quis, você vai ficar aí, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu falei, pois então agora eu vou ficar aqui, eu não somente vou ficar aqui, mas eu vou vencer nessa nação, vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para dar a volta por cima.
E aí eu comecei a trabalhar, trabalhava dia e noite, 3 empregos, dormia poucas horas. Eu lembro de chegar meia-noite, 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã eu já estava trabalhando, limpando escritório, bancos, porque tinha que limpar antes de abrir. E aí o dinheiro começou a vir. Então, quando o dinheiro começa a vir, você, peraí, então isso aqui está dando resultado. E se está dando resultado, eu vou focar nisso aqui, eu vou desenvolver isso aqui, eu vou aprender isso aqui. E aí foi quando eu comecei a dar os primeiros passos aqui nessa nação. Foi quando eu, de fato, comecei a caminhar. E eu lembro do primeiro mês, com um mês que eu tava aqui, porque tudo isso eu tô falando pra vocês, parece assim, que eu fiquei sofrendo, fiquei chorando. Não. Um mês, eu lembro com um mês que eu estava aqui, eu já tinha comprado um carro velho, mas tinha, né? É um Taurus. Acho que era 99, era muito velho. Eu tinha comprado um carro, eu já estava trabalhando, eu tinha um emprego fixo. A companhia de limpeza que eu estava trabalhando na Virgínia me deu as chaves das casas. Eu já estava dirigindo para aquela companhia, então de cara eu cheguei já assumindo responsabilidades, porque o que muda é isso, é o quanto você está disposto a assumir as responsabilidades, a fazer diferente, a não ficar com o corpo mole, a não ficar com mimimi. Não, tem que fazer, bora fazer, me dá aqui, eu vou aprender. E eu aprendi, eu ia para casa, eu lia os rótulos dos produtos e eu aprendi. Isso aqui é para vidro, isso aqui é para o chão, isso aqui é não sei porque. No outro dia, eu não tinha mais problema. Então, quanto mais você assume responsabilidade, mais desafios vão vindo para você e mais você vai crescendo também. Então, eu comecei a destacar nessa companhia, trabalhei lá por um tempo. E aí, depois, foi quando eu mudei de fato para Boston. Aí, eu creio que vai ficar para o próximo vídeo, porque é muita coisa. Aí foi quando eu conheci o Adriano, mas eu vou deixar aqui só um gostinho para vocês. Olha, para vocês assistirem o próximo vídeo, que vai vir por aí algo muito legal. Vou contar toda a minha trajetória, toda a minha história, tudo que eu fiz. E você pode se inspirar, você pode pegar insights, coisas que funcionaram para mim, que eu tenho certeza, detalhe, que você vai fazer um pequeno ajuste e vai funcionar para você também.